Que a glória de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a cura e a salvação do nosso Deus esteja contigo e com toda a tua família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Você que levanta a bandeira pela sua família. Você que tem orado a Deus para vir o favor de Deus na sua casa, no meio dos seus. Você que está aguardando um agir soberano do Deus vivo em meio aos teus. Você veio ao canal certo, foi Deus que te trouxe aqui. Já se inscreva no canal, aperte aí o sininho, ative ele para ser avisado de todo o estudo quando é publicado. Neste canal, nós oramos uns pelos outros, nós estudamos a palavra de Deus, aprendemos os princípios que a palavra nos traz, aplicamos na nossa vida e vemos os resultados na nossa família. Nós estávamos num propósito, continue acreditando que inicialmente ele iria até o final do mês. Mas no estudo de ontem e no dia de ontem, eu me senti muito desafiada por Deus a antecipar o próximo propósito. O próximo propósito, Deus já tinha colocado no meu coração de continuarmos entrando nesses temas da família, um propósito que vai anteceder a Páscoa, porque a Páscoa fala de cura, a Páscoa fala de libertação. A primeira Páscoa aconteceu muitos e muitos anos atrás e ela representou a passagem, representou uma transição. O povo passou do Egito, lugar onde eles eram escravos, para a terra prometida, para a marcha na direção da terra prometida. Eles ganharam a liberdade ao sair do Egito, entraram ali numa nova época. Eles estavam então vivendo um período de transição. Tudo foi impulsionado por causa da Páscoa. A segunda Páscoa, que é a que mais nós falamos, e nos dias atuais, normalmente a televisão, os programas, todos estão falando a Páscoa onde Cristo ressuscitou. Ambas as Páscoas estão nos lembrando que é o Deus vivo que muda estações, que muda a sorte do povo. Jesus morreu naquela cruz com um único propósito: libertar o povo da escravidão que levava para a morte eterna. Na cruz, ao vencer a morte, Jesus trouxe para nós um novo tempo, uma nova época na qual todos vamos ressuscitar. Jesus nos mostrou que ele é o libertador perfeito. Ele veio para salvar a família. E neste desafio que eu senti da parte de Deus, iniciarmos um período de 30 dias de oração seguido, consecutivo, até a Páscoa. Quando eu fui ao calendário, só daria certo os 30 dias se iniciássemos exatamente no dia de hoje. Então, eu lhe convoco a, junto comigo, estabelecer para você este desafio, um desafio no qual você não vai falhar, um desafio no qual você vai ser desafiado a manter a sua fidelidade, de vir ouvir o estudo, ouvir a oração junto com todos, mas também de separar um tempo, 10 minutos de oração no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, apresentando a sua família. Coloque diante do altar, coloque diante de Deus, pois no altar de Deus existe resposta. Tudo aquilo que você precisa que Deus venha trabalhar, toda barreira que Deus precisa agir para remover barreira nos corações, barreiras emocionais, barreira profissional, barreira financeira. E uma palavra Deus me deu anos atrás. Essa palavra é muito forte e é esta a palavra para este desafio. Efésios 2,14 diz que por causa de Cristo nós agora temos a paz. Cristo fez de dois povos um único povo e pelo seu próprio corpo destruiu a parede de ódio que os separava. Em muitos lares existe uma barreira invisível, uma parede invisível, uma parede que faz separação entre as pessoas, faz separação entre os relacionamentos, entre pais e filhos, filhos e pais, entre cônjuge e
o companheiro. Essa parede, ela é fomentada pelo mal, ela é incentivada pelo mal, ela é invisível, não enxergamos, mas percebemos quando existe discórdia, percebemos quando não há comunhão, percebemos quando até comentamos, parece que estamos vivendo em dois mundos. A mesma família, os membros da mesma família. Eu sei que existem idades diferentes, raciocínios diferentes, personalidades diferentes, mas não precisa haver essa indiferença. Uma outra tradução chama essa parede de muro de inimizade. Ela diz, pois ele é a nossa paz, o qual fez de ambos um só e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Tem uma outra tradução que diz que é o muro da indiferença. Quantas vezes num lar as pessoas estão indiferentes à necessidade do outro, indiferente ao chamado do outro, indiferente às inclinações do outro, indiferente aos sonhos do outro. Moramos debaixo do mesmo teto, mas não estamos trabalhando como um único, como um só. E este versículo, ele traz para nós a solução. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos declarar esta palavra. E nós vamos trabalhar nesta mesma direção. Nós vamos ver o agir de Deus na medida que estivermos também trabalhando na mesma direção que Deus vai estar trabalhando. Ao longo desses 30 dias, Deus vai estar trabalhando para remover o ódio, remover a indiferença, remover a inimizade, remover a separação que fazia oposição entre os membros do lar. Deus vai estar agindo no mundo invisível. Nós, os representantes de Deus no nosso lar, vamos estar agindo no mundo visível. A Bíblia diz que andarão dois se não estiverem de acordo. Nós só vamos poder acompanhar Deus se estivermos trabalhando no mesmo sentido, se estivermos de acordo. Precisamos remover tudo que faz com que o ódio seja fomentado, a indiferença, a inimizade, a separação seja fomentada dentro do nosso lar. Nós vamos orar, nós vamos declarar a palavra, nós vamos aguardar o agir sobrenatural de Deus agindo no natural. Nós agimos no natural, enquanto Deus age no sobrenatural. A palavra de Deus diz em Tiago 4:7, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Essa é uma palavra que traz muita luz. Essa é uma palavra que nos dá também direção. Nós precisamos, para remover a indiferença de dentro de casa, obedecer a Deus, mas também enfrentar o diabo. Muitos cristãos, e eu fazia parte deste grupo por muitos anos, acreditava que bastava obedecer a Deus, bastava orar, bastava ler a palavra de Deus, bastava colocar os princípios em prática, que aquilo ia estar sendo suficiente para resgatar a minha família de todas as demais áreas que precisavam de resgate, para libertar das áreas que precisavam de libertação. Foi o próprio Deus que trouxe à tona em sonho que eu precisava uma posição diferente. Eu precisava obedecer a palavra dele. Deus me mostrou em sonho que toda a tristeza que havia no meu coração, que toda demora que eu achava que estava tendo para Deus agir na minha família, era batalha espiritual. Eu fazia a primeira parte do versículo, obedecer a Deus, me submeter a Deus, mas eu não estava querendo fazer a segunda parte do versículo, que é enfrentar o diabo para ele fugir do meu lar. Eu estava quieta, fazendo a minha parte, orando, dizimando, estudando a palavra, mas eu estava tão quieta que a minha boca não fazia orações em voz audíveis, não amarrava o inimigo, não enfrentava o inimigo, não ordenava que ele saísse de dentro do meu lar. Esta semana, uma pessoa que eu acompanho há algum tempo falou para mim: estou aqui sem voz, estou aqui angustiada, não sei nem como me expressar. Eu já
telefonei para essa pessoa e disse o que foi que aconteceu. E ela começou a me relatar que tinham atacado o filho dela, 3 pessoas, para matá-lo. Queriam matar ele na base da violência, mas que ele tinha escapado e que ela estava ali angustiada, orando e dizendo a Deus: mas por que, Deus? Eu venho me esforçando, eu venho orando. Este filho dela tinha enfrentado já uma grande luta, uma grande dificuldade. Ele tinha se envolvido com drogas, mas ele pediu ajuda e ela se dispôs, ela procurou, foi em muitas clínicas, encontrou uma que ela acreditou naquele tratamento. Era bem caro o tratamento. Ela se dispôs a trabalhar mais, a organizar as finanças para pagar aquele tratamento. Aquele jovem se comprometeu em dar tudo de si para largar o vício das drogas. Ela, quando me contou a primeira vez que isso estava acontecendo, eu a alertei. Lembre que não é apenas a parte material. Você está fazendo o seu melhor em pagar o tratamento, em ter analisado a clínica. Ele está fazendo o melhor dele materialmente, com a disposição, com a escolha, com a decisão de largar o vício. Mas vocês precisam orar, porque vícios não acontecem do nada e não vão embora do nada. Ela ficou atenta, vigilante, orando. O rapaz fez o tratamento inteiro. Todos os profissionais da clínica o elogiavam. Chegou o tempo dele sair. Ela falou comigo, nós oramos, eu alertei outra vez. Lembre que a luta ainda não acabou. Precisa haver vigilância, precisa haver oração, precisa ficar perto desse rapaz. Não deixa ele só. Ela estava atenta para o rapaz não voltar a cair no vício. E aí, quando os homens foram lá para bater nele, para matá-lo na base da violência, ela se surpreendeu e foi orar para Deus. Mas por quê, Deus? Mas por quê? E aí, quando eu estava ali conversando com ela, eu trouxe esse versículo para ela. Se lembre o versículo, Deus fala: obedeçam a Deus, mas enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Como você me disse, o jovem está fazendo de tudo para andar na linha. Você está dando o seu melhor, você ainda está pagando o tratamento dele e ainda vai pagar por mais alguns meses o tratamento. Mas você acha que o diabo ia largar ele de mão assim? Você acha que o diabo simplesmente ia esquecer que ele existe? E se não é o diabo, vamos lá, o que pode ter acontecido? Ele ficou devendo a agiota? Ele ficou devendo ao traficante? Não, ele não ficou devendo ao agiota nem ao traficante, porque na época eu paguei o traficante e o meu irmão pagou o agiota. Se você tem certeza absoluta que ele não está devendo, sim, eu tenho certeza absoluta. Então, isso é perseguição espiritual. Não sabemos quem foi que enviou esses 3 homens, mas sabemos que toda ordem maligna, a origem dela é o diabo. Você pode e deve orar manhã, tarde e noite, repreendendo. Vai ser tempo de repreender o diabo. E aí eu lembrei ela a dinâmica das trevas, que está em Mateus 12, do 43 ao 45. A palavra de Deus diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando um pouso, procurando um lugar para habitar. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando eu lembrei a ela essa passagem, ela compreendeu o que eu estava querendo dizer. Graças a Deus, esse versículo não se aplicou como está na íntegra. Esse versículo nos mostra qual é a dinâmica nas trevas. Quando algo ruim que estava acontecendo com um de nós para de acontecer, não quer dizer que a guerra acabou. Não é tempo de baixar a guarda. Não é tempo de guardar as armas. O mal que estava fazendo com que tudo de ruim acontecesse, ele vai buscar um outro lugar para morar. Pode ser que ele não encontre esse outro lugar para morar. Ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Ele vai querer
insistir em morar onde ele morou durante tanto tempo. Então ela entendeu. E eu espero que eu trazendo esse conceito aqui para você, você também entenda. O mal que estava agindo na vida de alguém da sua família, no casamento, no filho, no marido, ainda que cesse de agir, você não pode parar de orar. Você precisa continuar orando até que você perceba que a paz reina de forma geral. Mas quanto tempo vai ser para você perceber isso? É você e Deus. É um alinhamento com Deus. É algo que a sua alma vai entender o tempo realmente de parar. Mas para vícios, nós vamos ter alerta de que precisamos continuar vigiando a pessoa e enfrentando o diabo, enfrentando o mundo espiritual, ordenando que não vai continuar nos atormentando, não vai continuar fustigando aquela pessoa, não vai continuar atentando aquela pessoa. Nós que somos as pessoas que oramos, nós que somos os intercessores, nós podemos nos colocar entre a pessoa que estamos orando e o mal, impedindo o mal de achar aquela pessoa, orando para que Deus cubra a pessoa, cerque a pessoa com fogo, faça com que o inimigo não encontre mais a pessoa, perca o rastro da pessoa completamente. Muitas pessoas não ficam livres do problema para sempre porque faltou a segunda parte do versículo ser aplicada. Enfrentar o diabo. A pessoa até pagou as dívidas. Vamos dizer que o problema da pessoa era com dinheiro e ela estava em dívidas. Conseguiu, organizou, pagou as dívidas, mas faltou o intercessor continuar enfrentando o diabo para declarar que não vai voltar novas dívidas, que não vai aparecer uma nova tentação, que aquela pessoa vai estar guardada, que o coração dela estará guardado, que as escolhas delas serão diferentes. E por a falta do intercessor lá na frente, a pessoa contrai uma nova dívida, entra num problema semelhante ao anterior, seja um problema com dívida, seja um problema com vício, seja um problema de briga, seja um problema de relacionamento. A pessoa vai fazer as pazes, mas daqui a pouco ela vai romper outra vez, porque está faltando o intercessor para declarar que aquilo não vai voltar a acontecer, que a família está livre dessa situação, que a família vai estar debaixo das orientações e dos princípios de Deus, declarando, enfrentando, profetizando bênçãos sem medida para essa família. Então, você que já viu algum problema na sua casa e na sua família acabar e você não quer que aquilo volte a acontecer, se junte a nós neste propósito. São 30 dias guerreando, orando, enfrentando o mal e declarando o poder de Deus e as bênçãos de Deus sobre a nossa família. Para você que está com alguma situação que não se concretiza, uma assinatura que precisa ser dada, uma autorização que precisa ser dada, um projeto que está encaminhado, mas não se concretiza, existem barreiras invisíveis impedindo que se concretize. Nós vamos orar para que essas barreiras caiam por terra. Para você que dentro de casa você percebe a barreira da inimizade, que percebe a barreira da separação, que percebe que existe uma parede invisível que não permite que a comunhão seja plena, não permite que haja unidade no seu lar, nós vamos orar, pois o Deus que fez com que Jesus ressuscitasse, o Deus que fez com que o povo dele fosse liberto do Egito, o faraó deixasse eles irem embora, vai agir nas nossas vidas e vai agir por causa das nossas orações. Para faraó deixar o povo sair, Moisés tinha chegado lá e estava proclamando um dia após o outro que o povo ia sair para adorar o Deus vivo, e as pragas
elas estavam acontecendo, até que finalmente Faraó não suportou mais e ordenou que o povo batesse fora do Egito, saísse fora. O povo, então, naquela noite celebrou a Páscoa e na mesma noite começou a marcha junto à liberdade. Nós já estamos, então, nesse propósito, nos preparando para a Páscoa, nos preparando para a grandeza de Deus, o poder maravilhoso de Deus que vai agir dentro do nosso lar. Nós vamos ver muralhas cair, nós vamos ver ódios serem desfeitos, nós vamos ver indiferença se desmanchar, nós vamos ver a comunhão existir, nós vamos ver a harmonia reinar no nosso lar. O Salmo 117 será o salmo deste propósito. Nós vamos orar todos os dias na promessa de Deus de remover o mal de dentro das nossas casas, remover toda a parede visível e invisível, que a manifestação da glória de Deus, que o Espírito que ressuscitou o Cristo, que o Espírito que libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, entre no nosso lar e liberte nós e todos os nossos de todo tipo de escravidão. Nós vamos também passar um tempo, 10 minutos todos os dias, são 30 dias. É um desafio, vai ser um desafio para você, vai ser um desafio para mim. Nós vamos entregar esse sacrifício de oração no altar de Deus, pois no altar de Deus tem resposta. O Salmo 117 diz: louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus grande, Deus tremendo, nós estamos aqui começando este propósito. Por 30 dias nós vamos orar para que as barreiras caiam por terra, para que todo o mal que age dentro da nossa casa seja desbaratinado, seja desarrumado, seja destruído. Toda parede de indiferença, toda parede de ódio, toda parede que faz separação entre os membros da nossa família no nosso lar, que caia por terra. Tudo que fomenta essa parede, seja a cultura, seja a diferença de idade, seja a diferença dos sexos, seja a diferença do estudo, seja a diferença nos pensamentos, nas emoções, qualquer que seja ela, nós ordenamos, se renda ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda diferença se dobrará ao nome de Jesus. Nós declaramos unidade na nossa casa. Nós declaramos que andaremos em unidade, que andaremos de acordo com a palavra de Deus, que seremos submissos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, que resistiremos o mal, resistiremos a tentação de discordar, de brigar, de trazer assuntos delicados. Por 30 dias nós estamos clamando a obra curativa de Deus, que o Senhor esteja entrando com cura nas emoções, com cura nos relacionamentos, com cura nos olhos, cura nos ouvidos, cura nas memórias, coisas que aconteceram no passado, que ainda servem para trazer briga, discórdia, dessabor, que o Senhor esteja trazendo cura para esses assuntos velhos, assuntos novos, assuntos sensíveis, assuntos caducos, todo tipo de assunto que promove dissabor na família, que o Senhor esteja promovendo o bálsamo, a cura, dá sabedoria para essa pessoa que é o intercessor. Para o intercessor, derrama mais, Senhor, porque mais vai ser exigido dele. Dá a sabedoria para orar, dá a paz para interceder, a paz para calar, dá a sabedoria para fazer as melhores escolhas, as melhores decisões, dá para o intercessor a força de vontade e a disciplina para, por esses dias, orar todos os dias por essa casa e por essa família. Até a Páscoa, Deus, nós queremos ver grandes feitos, cura, salvação e libertação. Corta a corda do vício, corta a das compulsões, destrói toda armadilha, toda cilada,
todo planejamento de Satanás, destrói ele na raiz, que no acampamento do inimigo haja muita confusão, que ele perca a trilha nossa e da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos netos. Ó Deus, nós estamos aqui para nos posicionar como a tua igreja. Nos reveste com a armadura completa, nos cobre com o sangue de Jesus e que o teu poder esteja agindo através das nossas orações, das nossas palavras, das nossas declarações proféticas. Abençoamos o nosso lar, abençoamos a nossa família, abençoamos esse propósito, abençoamos as nossas orações, cresceremos, prosperaremos, avançaremos. Aleluia, glória a Deus. E você que concorda, diga comigo amém. Eu concordo. Escreva nos comentários o seu pedido de oração específico. Escreva também nos comentários que você vai participar desse propósito de oração, desse desafio de 30 dias. Oraremos todos os dias. Vejo vocês no próximo dia. Aleluia.